Boa noite a todos e todas. Estamos aqui ao vivo, mais uma live aqui do IERJ, hoje com um convidado aqui, Pedro Campos, foi colega aí de graduação na UF, né? E hoje o Pedro vai apresentar, né, um pouco até do que ele discutiu na tese dele, né, que ganhou o prêmio Jabuti, de 2015, se eu não me engano, né? Estranhas Catedrais, que ele fala sobre a questão das empreiteiras, né, dentro do processo aí 64-88, quer dizer, dentro do processo da ditadura civil-militar brasileira, né? E hoje a gente vai discutir um pouco sobre a questão do Rio de Janeiro, exatamente dentro desse período, basicamente mais década de 70, né? Mas, enfim, né, o Pedro hoje vai fazer uma discussão aqui bastante interessante com a gente, né? Então, boa noite, Pedro, tudo bem? A palavra é sua. Olá, Paulo. Boa noite. Obrigado. Posso começar, então? Pode. Tá ótimo. Gente, boa noite a todas e todos. Queria cumprimentar todo mundo e agradecer o convite, né, do Paulo, querido colega dos tempos de graduação em História lá na Federal Fluminense, na UF. Enfim, e também cumprimentar aqui a iniciativa, né? Eu conheci recentemente o canal aqui do IERJ, do Instituto de Estudos sobre o Rio de Janeiro, e fiquei muito bem impressionado, vários vídeos muito interessantes, né? Então, recomendo também as pessoas procurarem as outras gravações que foram feitas aqui, também bem ricas mesmo, né? Bem, apresentou aqui um pouco, né, da minha pesquisa. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e meu doutorado foi lá na UF, né, na Universidade Federal Fluminense, quando eu desenvolvi uma pesquisa de tese sobre as empreiteiras durante a ditadura brasileira, durante a ditadura civil-militar. Enfim, e eu pensei para hoje, né, para a fala de hoje, tendo em vista, né, o formato, o perfil aqui do IERJ, fazer uma fala um pouco sobre a minha pesquisa, mas adaptado, né, à dinâmica, ao, enfim, escopo aqui do Instituto. Então, pensei em falar um pouquinho sobre o que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro durante a ditadura civil-militar, enfatizando, né, as transformações urbanas e essa relação de capital-estado, né, no que tange à cidade do Rio de Janeiro, né. Uma travada aqui. Voltou. Opa. Travou? Voltou? Está travando um pouco aqui. Voltou. Voltou? Voltou. Pode continuar. Pode ir? Tá. Existe toda uma discussão, né, entre autores a respeito da cidade e a relação dela, né, com as classes sociais, com a dinâmica social, né? Então, na literatura marxista, né, a gente tem, dentre os dois autores, fundaram a matéria de história. Travou de novo aqui. Opa. Está travando. Estou travado? Está travando um pouco. Está travando? Está travando um pouquinho. Será que eu... tirar as outras coisas aqui. Posso passar também para o celular. Melhor? Está melhor. Eu acho que é melhor, então. Eu tentar ver se está travando um pouco, mas em época de pandemia isso, é todo mundo fazendo live, todo mundo, enfim, usando a internet, né? Não é a primeira vez que acontece, né? Mas vamos lá. Agora já voltou. Oi. Né? Opa, conseguiu? Voltei. Estou no celular agora. Tá. A internet aqui está realmente instável. Mas se der um problema... Agora que todo mundo fazendo live, todo mundo ligado pois na internet, dá um bug mesmo. Mas vai lá, Pedro. Aqui bacana. Continuar aqui, então. Se der problema, pode falar. Enfim, como eu estava falando, né, de acordo assim, com a obra do Engels, a gente tem, na cidade capitalista, um mecanismo de dominação, né, de classe, particularmente uma
dominação, né, da burguesia sobre a classe trabalhadora. E o Engels desenvolveu isso em alguns livros dele, como A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, A Questão do Alojamento, em outras obras. E é muito interessante como ele vai percebendo que no século XIX a cidade capitalista ela se setoriza, né? Então a gente tem cidades que eram muito, digamos assim, confusas, espalhadas, com uma sobreposição de espaços, uma não separação das dinâmicas produtivas, da classe dominante, das classes subalternas, todas elas muito entrecruzadas no espaço urbano, de forma meio confusa. E a cidade capitalista setoriza muito isso. Tem uma região industrial, uma região comercial, uma região residencial das pessoas mais ricas, uma região residencial das pessoas, né, em situação de maior fragilidade econômica, social e por aí vai, né? Então, ele percebe isso, né? E depois, obviamente, da obra original marxiana, do Marx e do Engels, outros autores, né, dentro do campo do materialismo histórico, discutiram um pouco a cidade, né? Então, por exemplo, Manuel Castells, ele indica que, de fato, sim, né, a cidade, o espaço urbano, ele é a expressão, de certa forma, de uma mediação de classe, de uma dominação de classe. Porém, essa mediação se dá através de um ente fundamental, né, que tem um papel decisivo nesse processo, que é o Estado, né? Então, o Estado desempenha um papel muito relevante nesse processo de mediação, nesse processo de setorização da cidade, né, de criação de áreas mais nobres, áreas menos nobres, isso através de um mecanismo fundamental, que é a oferta de serviços públicos, né? Basicamente, o valor do terreno urbano, ele oscila de acordo com a quantidade de serviços que é disponibilizado, prioritariamente serviços públicos, calçamento urbano, né, postos de saúde e hospitais, escolas, eletricidade, abastecimento de água e esgotos, dentre outros serviços diversos, né, são disponibilizados, e o Estado, obviamente, desempenha meios de transporte, e o Estado, obviamente, desempenha um papel fundamental, né, digamos assim, nessa oferta de serviços. Enfim, então, a gente tem, né, toda essa reflexão, eu estou sintetizando, obviamente, né, mas toda uma reflexão dentro do campo do materialismo histórico acerca da cidade. E o que a gente verifica é que, no Brasil, durante a ditadura, a gente teve um processo de intensa concentração de renda, aumento da assimetria social e das desigualdades entre as classes, entre os segmentos da população. Então, uma das marcas fundamentais da ditadura brasileira é um incremento do abismo social que separa ricos e pobres, né, integrantes das classes dominantes, das classes subalternas, na sociedade brasileira, né? Isso aí é algo patente, né, que caracteriza, de fato, a ditadura, tendo em vista toda a política de arroxo salarial, né, o chamado milagre econômico e os ganhos que ele acabou proporcionando para o empresariado e também para segmentos da assim chamada classe média, né? Nesse sentido, a cidade do Rio de Janeiro acabou expressando no espaço urbano, durante esses mais de 20 anos de ditadura, todas essas mudanças que perpassaram um pouco toda a sociedade brasileira, né? A cidade do Rio de Janeiro acabou expressando, refletindo, né, questões mais amplas pelas quais a formação social brasileira passou naquele período, né? Se tornou uma cidade mais desigual, né, com maior abismo e segregação social, e isso ficou presente de várias formas no espaço urbano, né? Então, tem um geógrafo muito interessante, né, já falecido, da UFRJ, que é o Maurício de Abreu, que é um dos grandes estudiosos da geografia histórica, um dos grandes estudiosos do Rio de Janeiro, né? Isso já deve ter sido discutido aqui em outras lives, em outros momentos, mas existe um lugar comum, uma discussão, né, de que a gente aqui no Rio discute muito país, né, a gente tem uma certa capitalidade, né, e acaba tendo menor espaço nos debates acadêmicos, públicos, para questões locais, regionais, questões nossas, né, correlação de forças políticas nossas, problemas urbanos da cidade do Rio de Janeiro. A gente muitas vezes está pensando muito no país e pouco na nossa região, na nossa cidade, né? Mas o Maurício de Abreu é um dos que avançou muito, de maneira bastante sofisticada, no processo de compreensão da história do Rio de Janeiro.
tem um livro clássico, no final da década de 70, A Evolução Urbana do Rio de Janeiro, no qual ele, dentre várias, digamos assim, dentre vários achados que ele encontra nesse livro, ele vai dividir a cidade do Rio de Janeiro em áreas, né? E ele verifica que existe um núcleo urbano composto pela zona sul do Rio de Janeiro, pelo centro, por parte da zona norte, né, a região da Grande Tijuca, e, de certa forma, por Niterói, né, que acaba concentrando a maior parte dos serviços públicos. E não à toa tem os terrenos mais valorizados. E aí ele divide as periferias na periferia próxima, né, composta ali pela Zona Norte, algumas regiões da Zona Oeste, depois a periferia intermediária, né, do subúrbio, alguns trechos Zona Oeste, São Gonçalo, Ilha do Governador, e a periferia distante, né, regiões mais periféricas da Baixada Fluminense, e ele nota que existe uma gradação, né, de serviços públicos e também de valor terreno, né, nessas regiões. Por exemplo, ao passo que em Copacabana a gente tem 100% das residências com abastecimento de água e esgoto, se a gente for para Santa Cruz, né, esse índice é muito mais baixo. Perfeito? Então, a gente verifica isso, e isso é um achado bem interessante do Maurício de Abreu. E o que a gente nota durante a ditadura? A ditadura, apesar da capital ter saído daqui, a gente ter tido um processo de decadência da cidade do Rio de Janeiro, do Estado, com a transferência da capital após 60, né, a gente tem um processo de crescimento econômico que é inferior ao crescimento de São Paulo, de outros estados do país, né, gerando uma certa decadência proporcional da cidade, do estado do Rio de Janeiro. A gente nota que houve várias intervenções urbanas, bastante pronunciadas, bastante significativas, e a maior parte delas se concentrou justamente na zona nuclear da cidade, na zona nuclear da mancha urbana, da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, pegando algumas dessas intervenções, né? A ponte Rio-Niterói, que une o centro do Rio de Janeiro à cidade de Niterói, né? Uma grande obra da ditadura. O metrô original, né, do Rio de Janeiro, a chamada linha 1, que liga a Tijuca, né, até, no final da década de 80, Botafogo, justamente na região nuclear que o Maurício Abreu se referiu, a qual o Maurício Abreu se referiu. Né, vários túneis que foram feitos nessa época, túnel Santa Bárbara, túnel Rebouças, né, e outros que foram realizados, né, o aterro do Flamengo, feito na região nobre da cidade, que obviamente tornou ela ainda mais nobre, né. A gente teve toda uma política de grandes projetos para abastecimento de águas e esgotos nesse período. Então, a gente teve no governo Lacerda a adutora Guandu Leblon, né, que leva água de um rio ali da Baixada Fluminense para a região do Leblon, né, e abastece primeiro a zona sul do Rio de Janeiro, e aí depois vai subindo, né, e vai passando pelo centro, vai passando pela zona norte e depois chega na Baixada Fluminense. Né? Eu dei aula em Caxias durante uma época e volta e meia faltava água na escola que eu dava aula. Detalhe, a adutora que abastece Caxias, né, a região onde eu dava aula, é a mesma que abastece a zona sul do Rio de Janeiro, o centro, a Tijuca, etc. Né? Quando falta água, é na ponta do sistema, né? É na Baixada, por exemplo, que é mais próximo geograficamente, né, da região de captação da água, né, na região do Guandu. Então, existe no desenho da adutora Guandu Leblon, né, um processo claramente de hierarquia social das pessoas que são atendidas por aquele serviço, né, de fornecimento de água. E, além disso, durante a ditadura, a gente teve obras monumentais que foram do Interceptador Oceânico, né, e do Emissário Submarino de Ipanema. O que é isso? Existia deságue de esgoto nas praias oceânicas do Rio de Janeiro, de Ipanema e Copacabana. Eles fazem um grande corredor, né, de encanamento para impedir que esse esgoto saísse no mar e fazem uma grande obra, né, um emissário submarino de 4,5 km, que deságua em esgoto in natura, né, bem longe das praias oceânicas, fazendo com que elas pudessem, né, enfim, não ficar tão sujas, ficassem limpas. Né? Além disso, durante a ditadura, de 60 a 75, a gente teve a política de erradicação de favelas. Ora, onde essas favelas foram erradicadas? Prioritariamente no núcleo urbano, na Zona Sul, no centro e na Zona Norte próxima, né, na Grande Tijuca.
Então, favelas do Esqueleto, favela Macedo Sobrinho, né? Favela do Pasmado, Ilha das Dragas, Catacumba, Trecho da Rocinha, Praia do Pinto. Essas favelas são todas concentradas na região da Zona Sul, Zona Norte, e as pessoas foram, né, digamos assim, expulsas para regiões mais distantes do Rio, né? Cidade de Deus, Vila Kennedy, Vila Esperança, regiões do subúrbio e principalmente da zona oeste da cidade, né? Tipo Jacarepaguá, Bangu e etc. Então, a gente teve uma expulsão das pessoas das regiões mais nobres, as pessoas pobres, obviamente, para regiões mais periféricas, com pouquíssimos serviços públicos, pouquíssimos serviços urbanos disponibilizados naquelas regiões, né, naquele momento. Enfim, e além disso, né, durante a ditadura, além dessa segregação espacial, segregação social da geografia urbana, sentido nesse período, a gente teve outros projetos da ditadura que foram bastante impactantes sobre a cidade do Rio, né? Só citar dois, assim, a ditadura, ela impõe a fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, em 1975, né? Que é uma fusão feita por decisão de Brasília, diretamente, e tem até um artigo muito interessante do Mário Grispa com a Marieta Moraes, que desconstrói um pouco desse aspecto autoritário do Estado contra a sociedade da fusão do Estado do Rio de Janeiro, mostrando como o empresariado, particularmente o empresariado carioca, da Associação Comercial e da Federação das Indústrias da Guanabara, demandava e queria a fusão, era do interesse deles a fusão, e eles fizeram uma pressão, né, junto às forças políticas de Brasília para que essa fusão fosse realizada. Havia interesses ali de ordem tributária e outros, né, para poder viabilizar a fusão. E durante o governo Geisel, né, a gente também tem um projeto de transformar o Rio de Janeiro em um grande tecnopolo nacional. Então, vários, digamos assim, justamente no sentido de, com toda a decadência, né, relativa que a cidade e o Estado do Rio de Janeiro vão ter após a transferência da capital para Brasília, o projeto do segundo PND, né, do governo Geisel, aponta justamente para a tentativa de uma ressignificação do lugar do Rio de Janeiro no país, particularmente no que tange a sua inserção econômica. E existe uma proposta de que o Rio de Janeiro pudesse ser a ponta de lança de projetos tecnológicos mais avançados. Assim, né, todo o projeto da indústria de informática tinha aqui no Rio de Janeiro o seu epicentro, né? A fábrica da Cobra, da Companhia Brasileira de Computadores, ficava no bairro de Jacarepaguá, né? Todo o investimento massivo que foi feito no período nos programas de pós-graduação de engenharia, com a COP, né, que nasceu nessa época. A gente teve a modernização da CSN durante esse período, todos os investimentos da década de 80 da indústria naval, também concentrado em boa medida na Baía de Guanabara, né? Enfim, as usinas nucleares de Angra dos Reis, né? E o próprio reformulação e aparelhamento da Fiocruz, que fez, né, a fundação a maior laboratório da América Latina, né? Obviamente, esses projetos, em boa medida, foram abandonados posteriormente, fazendo com que se acentuasse o processo de decadência do Rio de Janeiro, né, principalmente no panorama nacional, né? Enfim, então, é interessante, assim, eu dei alguns elementos de impactos que a ditadura teve sobre a cidade do Rio de Janeiro, fundamental justamente essa concentração de renda expressa no espaço urbano que acontece nesse período, faz o Rio de Janeiro ser uma cidade mais segregada, com maior apartheid social do que antes, perfeito? E o que a gente verifica é isso, a ditadura foi extremamente impactante sobre a cidade do Rio de Janeiro, né? E se a gente olhar esse eixo Rio de Janeiro, Niterói e Petrópolis, que é um eixo, né, enfim, central aqui dentro da cidade do Rio de Janeiro, a gente tem aproximadamente 150 museus, 150 museus / centros de memória. Nenhum deles é dedicado à época da ditadura, né? A ditadura foi extremamente impactante sobre a cidade do Rio de Janeiro, ela teve, né, uma presença, enfim, um conjunto de frutos muito significativos, obviamente, não positivos, né, mas negativos sobre a cidade do Rio, mas a gente não tem, né, um espaço para lembrar, para, enfim, sinalizar os impactos que a cidade sofreu, inclusive na perpetração de crimes de violação dos direitos humanos, como assassinatos, torturas, prisões, detenções ilegais. A gente não dispõe, né, de um espaço dedicado a esse tema
na cidade do Rio de Janeiro, malgrado as iniciativas, como o Ocupa DOPS, né, a transformação da antiga sede do DOPS, né, em um centro de memória, a Casa da Morte, idem, dentre várias outras iniciativas que são barradas por forças políticas, né, refratárias à constituição desses espaços. É isso, gente, era mais fazer uma pequena panorama aqui de algumas linhas de força de questões que aconteceram na cidade do Rio de Janeiro durante o período aí da ditadura. Agora estou disposto a gente fazer uma conversa aqui. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço aqui. Eu reclamei que minha voz está um pouco abafada. Eu acho que é do microfone aqui. Mas está conseguindo me ouvir bem? Então, agradecendo a fala. Foi uma fala assim, espetacular, muito boa. Só você cita o Maurício Abreu, e recentemente eu li o Maurício Abreu, eu estava ligado até pouco tempo ao IPT, né, Instituto Pereira Passos, e a gente estava republicando, né, o clássico dele, né, Evolução Urbana do Rio de Janeiro. A gente estava fazendo uma nova publicação, deve sair pelo ano que vem, não estou mais lá, mas a gente deixou tudo pronto para sair para o ano que vem. E o Maurício, ele trabalha, você tocou nele, ele trabalha com um conceito que eu acho muito legal, que é de obras públicas socioespacializadas, né? Seria, assim, há uma escolha política para obras públicas em determinados lugares da cidade. E aí, isso ele fala do século XIX, mas é claro que é aplicável ao século XX. Ele diz o seguinte: há lugares na cidade que são privilegiados para se ter obras públicas. E quando a gente começa a olhar Zona Sul, Tijuca, né, até ampliando, Niterói, você vê que tem um conjunto de obras públicas federais, estaduais e, claro, municipais, que justificam bem isso que ele coloca. Né? De repente, se você quiser fazer um comentário em torno disso, que quando você vê as empreiteiras, as construções, são geograficamente apontadas, assim, existe uma razão, você fala um pouco nisso, existe uma razão política para que determinada obra aconteça em determinado lugar, né? Não é à toa. A Cobra, né, está situada dentro da cidade do Rio de Janeiro, numa região da cidade do Rio de Janeiro estratégica, que não é à toa. A Petrobras, por exemplo, se situar no centro da cidade do Rio de Janeiro, né, o porto da Petrobras, não é à toa. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, mais para trás ainda, Manguinhos, né, Fiocruz, né? Quer dizer, você tem um mapa. Eu fiz o mapa da ciência em 2014 junto com o Mauro Osório, enfim, com uma equipe boa, a gente fez pela Fundação CETERJ, e a gente via bastante isso mesmo. No mapa da ciência, a gente apontou universidades, museus, enfim, lugares de ciência e não só de ciência, mas de ciência e de cultura, como, por exemplo, o centro da cidade do Rio de Janeiro e a Zona Sul é recheado. E quando você vai para a Zona Norte, Zona Oeste, você vê que é muito menos. Quando você vai para o corpo do Estado, é menos ainda. Né? Então, assim, se você quiser comentar um pouco disso, como é que essa socioespacialização que o Maurício de Abreu fala, isso é bastante factível, né? Até o que você conversou aqui com a gente. Com certeza. De fato é isso, né? A cidade é muito desigual, né? E o Estado, ele poderia justamente atuar no sentido oposto, de transformar a cidade enfim, um sistema social mais equilibrado, com menos assimetrias, com menos desigualdades expressas, né, ali no espaço urbano. Mas, historicamente, o que tem acontecido é justamente o oposto. O Estado age no sentido de reforçar essa concentração de renda, concentração de serviços públicos, de serviços na área de cultura, né, de serviços de infraestrutura. Isso é o que historicamente acontece no país. E durante a ditadura, durante um regime autoritário, os canais de participação popular para demandar, né, digamos assim, mais serviços públicos, tipo intervenções urbanas, equipamentos de saúde, educação, eles estavam cerceados, né, pela censura, pela repressão dos movimentos sociais, pela inibição da participação da oposição política no processo, né, legislativo, eleitoral e etc. Então, a gente não tinha a possibilidade da população poder participar politicamente mais do processo decisório, como a gente tem no período posterior na democracia, que obviamente não é plena, né, a gente sabe muito bem, é limitada, mas certamente é muito mais aberta à participação popular do que o período ditatorial.
né, que era um período realmente muito mais cerceado a participação da população, principalmente dos segmentos subalternos, no processo político. Então, o que você fala, a gente poderia estar em exemplos específicos, né? Essa indicação do Maurício de Abreu é muito bem-vinda, muito pertinente, tendo em vista que a gente, olhando certas obras, certos empreendimentos, que eu estudei, inclusive, na minha tese, eles são muito, digamos assim, reveladores de uma certa dinâmica social que se expressa no espaço urbano, né? Então, por exemplo, a obra do metrô, né? O metrô do Rio de Janeiro, ele é bem emblemático em vários aspectos, né? Por exemplo, enfim, a gente tem um metrô extremamente tardio, né? O metrô de Londres é de meados do século XIX, né? O metrô de Nova York é da década de 1870. Aí você vai pensar, não, tudo bem, está pegando as principais cidades do mundo, né? Mas o metrô de Buenos Aires, do nosso país, que tem uma situação similar à nossa, em termos, teoricamente teria, ele data da segunda década do século XX. Em 1910 estava em construção. O nosso metrô vai ser inaugurado no final da década de 70. E o de São Paulo é pouco antes disso. Em meados da década de 70 que ele começa a funcionar também. Claro, hoje o metrô de São Paulo é muito mais complexo, é uma rede muito mais ampla do que o metrô do Rio de Janeiro, que é extremamente limitado no seu alcance, né, no circuito que ele consegue perfazer. Né? Mas é interessante que, quando vai ser feita a obra do metrô, durante a ditadura, é óbvio que o metrô, enfim, é um avanço interessante para a mobilidade urbana, mas a escolha da área que vai ser priorizada pela linha do metrô é muito emblemático como se dá esse processo, porque a justificativa dada pela ditadura é a alta densidade urbana das regiões da Tijuca, do centro e da Zona Sul, né? Dá-se a justificativa da alta densidade urbana, da atrofia do sistema rodoviário nessa região, para se estabelecer um sistema de trens suburbanos, né? Trens subterrâneos, embaixo da terra. Então, o que vai acontecer? São já as regiões mais valorizadas da cidade que vão receber o equipamento que vai valorizar ainda mais essas regiões, né? É óbvio, não estou dizendo que o metrô é ruim, que foi negativo, que não deveria ter metrô, mas estou dizendo que o impacto social é um reforço do processo de, né, estratificação social, né, na cidade do Rio de Janeiro. É óbvio que você ter o metrô perto da sua casa encarece, né, o valor de um imóvel daquele entorno. Né? Então, é óbvio que o metrô vai ter um impacto significativo sobre o valor do terreno nos bairros por onde ele vai passar. Né? Então, os bairros da Tijuca, os bairros, né, as regiões do centro, e particularmente os bairros da Zona Sul, onde ele vai passar, vão ser, né, digamos assim, valorizados com a inauguração de estações do metropolitano urbano. Né? A linha 2 é um processo mais complexo, uma linha que não é exatamente o metrô, na época era chamada de pré-metrô, porque é uma linha de superfície, e ela usava o leito da Rio do Ouro, né, de uma ferrovia desativada anteriormente. Né? Então, inclusive, o trem originalmente era um trem de menor qualidade, não tinha ar-condicionado, inclusive havia essa segregação. A linha 1 tinha um ar-condicionado de ponta, trens mais rápidos, e a linha 2 era superfície, batia sol, né, o ar-condicionado não era tão bom, e, além disso, o trem não era tão veloz. Então, existe uma diferença enorme do trem que passa no subúrbio, na Zona Norte, e o trem que passa no centro, Zona Sul e na Tijuca. Né? Então, é interessante isso, como há uma escolha, né, por parte da obra que vai caracterizar, né, um processo de reformulação, reativação de desigualdades que caracterizam o próprio espaço urbano. Né? E a gente poderia falar de outras intervenções, outros empreendimentos que foram feitos nessa época. Né? Por exemplo, o viaduto Paulo de Fronten, na região do Rio Comprido, é uma obra bem emblemática, foi feita ali no final da década de 60, início dos anos 70, né? E essa é uma obra cheia de polêmicas, porque, em primeiro lugar, que, né, era um grande corredor, né, pensado originalmente pelo Doxy Adis, né, o urbanista contratado pelo Carlos Lacerda quando governador da Guanabara, e ele pensava um eixo rápido de ligação do aeroporto à zona sul da cidade do Rio de Janeiro, né, novamente, né, para privilegiar a região mais atendida de serviços públicos. Então, tinha que ter uma via expressa, né, para você passar com uma alta velocidade de carro,
unindo o aeroporto internacional, que foi reformulado durante a ditadura, né, criou o supra-aeroporto do Galeão no período, né, foi aterrada uma região, né, da Ilha do Governador similar à do Aterro do Flamengo para ampliação do aeroporto do antigo terminal do Galeão, e a gente tem uma via rápida, né, que vai ser concluída só na década de 90, com a linha vermelha, né, mas que inclui esse viaduto Paulo de Fronten. Ora, o viaduto é uma excrescência em vários termos, né, porque ele vai unir o Rebouças até o início da linha vermelha, e é um viaduto que é construído num bairro residencial ao lado da casa e dos prédios onde as pessoas viviam, né, e obviamente tem um impacto de redução muito significativa da qualidade de vida e do próprio valor dos imóveis do entorno, né? Tem uma brincadeira entre empreiteiros, né, que alguns empreiteiros trouxeram engenheiros estrangeiros para mostrar a obra do viaduto Paulo de Fronten, e aí eles teriam dito, olha que maravilha o que fizemos aqui, né? Olha, isso aqui é uma peça, uma pérola da engenharia brasileira. E aí que os estrangeiros falam, mas como é que vocês fizeram isso? Não, a gente é muito bom, a gente tem muita capacidade técnica e tudo mais, sabemos muito fazer grandes obras de engenharia com qualidade. Eles, não, os estrangeiros teriam dito, não. Como vocês fizeram um viaduto lá da casa das pessoas? As pessoas não foram consultadas, não houve reclamação, protesto, porque imagina você tá num bairro residencial bucólico, arborizado, como era o Rio Comprido, um bairro, né, um nível social bom e tudo mais, e de repente passa um viaduto lá da sua casa, né, e obviamente a qualidade de vida ela cai assombrosamente depois disso, né, com barulho, com, enfim, tipo, a perda da luz solar e etc. Né? Então, é uma obra... poeira que gera. Poluição, exatamente. É uma obra típica da ditadura. A ditadura fazia esse tipo de intervenção urbana, fazer monstrengos na cidade. A gente poderia dar outros exemplos em São Paulo, Cebolão, né, e várias obras similares que a gente tem, esses viadutos que são feitos dentro da área urbana. A perimetral aqui. Né? A própria perimetral aqui também, né? que é... Com certeza. Né? Eu acho que simboliza passa ali, simboliza bastante, com certeza. Então, é isso. A ditadura tinha essa... Exatamente, bem lembrado. O metrô, aliás, esqueci de falar isso, vai destruir o Palácio Monroe, né? Que não havia justificativa para a destruição. Né? Mas é uma decisão ali do Geisel de demolição do Palácio Monroe na região ali no final da Cinelândia, né? Enfim, que é justificada pela obra do metrô, mas não havia qualquer demanda, necessidade técnica peremptória para destruir o palácio, que era a representação do Senado na cidade do Rio de Janeiro. Aliás, é bem emblemático esse episódio, né? Porque é o executivo mandando destruir um prédio do legislativo. Então, é uma excrescência em termos de uma suposta divisão republicana de poderes. Não há, óbvio, é uma ditadura. É uma ditadura que o Ottaviani chamava, né? Tem uma hipertrofia do poder executivo. Né? O ato institucional é expressão disso, né? Um ato que vale como lei, que é simplesmente, né, escrito e outorgado pelo Poder Executivo. Então, obviamente, né, uma ferida aberta contra, enfim, uma Constituição, uma divisão de poderes, um sistema de fato republicano, como não era naquele período. Né? Mas, enfim, mas de fato isso a gente... Está dando um eco aqui, um retorno. Não sei se está conseguindo me ouvir bem. Estou dando um retorno. Mas, eu estou te ouvindo bem, não sei se... beleza. É porque eu fico ouvindo, acho que está tendo um delay aqui. Mas, assim, você pegou a questão das empreiteiras, que eu acho que é uma coisa bastante inovadora, bastante interessante. Mas, assim, até dentro dessa questão das empreiteiras, que eu acho que, não sei se você chegou a trabalhar, né, confesso que ainda não li seu livro, não consegui comprar ainda, né, mas eu vou ler, porque o tema me interessa bastante. Mas, assim, o pensamento de engenharia brasileiro dos anos 50 aos anos 80, ele está na cidade do Rio de Janeiro. É interessante isso. Assim, os principais escritórios de engenharia, eu não sei se as empreiteiras também cabem nisso, que Queiroz Galvão é mineira, tem umas empreiteiras em São Paulo, né? Mas os escritórios de engenharia, quer dizer, o pensamento de engenharia que você falou, o negócio do Palácio Monroe, a aparecer de engenheiros e arquitetos pela derrubada do palácio, não pela questão de engenharia em si,
mas era mais uma questão estética. Inclusive, um arquiteto, que é o primeiro arquiteto que estudou história da arquitetura, que é o Paulo Santos, da UFRJ, ele fez um parecer contrário à derrubada do Monro, só que o Lúcio Costa de Brasília, ele fez um parecer derrubando o Paulo Santos. E o Paulo Santos recuou, falou, bom, o mestre Lúcio Costa disse que é para derrubar, então vamos derrubar. E aí consegue, no patrimônio histórico da época, um parecer positivo para a derrubada do Palácio Monro, sem uma necessidade, porque o leito do metrô não passa por ali, ele passa ao lado. Então, não tinha justificativa nenhuma. Por isso eu estou falando assim, a inteligência da engenharia estava aqui. Até se você quiser comentar alguma coisa, pode ter a ver, eu não sei se as empreiteiras do escritório central era aqui, a sede era aqui, mas eu sei que o pensamento de engenharia estava todo aqui no Rio de Janeiro, né? Furnas, Petrobras, as privadas todas estavam por aqui. Né? Então, é interessante isso, porque o pensar a cidade, eles estão pensando a cidade ali, nessa proximidade, né? Andando pela cidade. Né? Não, isso é bem interessante, essa dinâmica regional, espacial da distribuição das empreiteiras brasileiras, né? Porque, de fato, originalmente, o Rio de Janeiro, claro, é o nascedouro, é o grande berço da engenharia brasileira, com a Escola Politécnica no século XIX, advinda da Academia Militar, tem a pesquisa do Pedro Mesquita, que é ótima, né, que fala um pouquinho da trajetória dessa instituição, da formação dos primeiros cursos de engenharia, inclusive esses primeiros formados vão fundar em 1880 o Clube de Engenharia, que é uma organização bastante pioneira e muito impactante sobre a história da cidade do Rio de Janeiro, né, e sobre, inclusive, a administração pública da cidade, né, vários prefeitos e secretários, figuras importantes na trajetória urbana do Rio vieram do Clube de Engenharia, tinha um ativismo muito significativo lá, uma entidade que abrangia, né, era dirigida principalmente por empresários do setor da engenharia, né, Paulo de Fontaine, Pereira Passos, Henrique Dodsworth, enfim, e vários outros, Carlos Sampaio, várias figuras que passaram pelo Clube de Engenharia que tiveram uma posição, um impacto na cidade muito grande, na Primeira República em particular, mas não só, na história da cidade como um todo. E é interessante isso, originalmente as maiores, mais importantes empresas brasileiras de engenharia estavam no Rio de Janeiro, mas tem uma dinâmica complexa que ocorre ali nos idos da década de 50, 60, 70, que faz com que a gente tenha uma emergência de empresas de construção pesada, ou melhor, as construtoras especializadas em obras de infraestrutura, estradas, pontes, aeroportos, portos, ferrovias, metrôs, usinas de energia e etc., as principais que emergiram, né, a condição de grandes grupos nacionais não sejam cariocas de origem, né? Então, as paulistas, as mineiras e as nordestinas acabam despontando como as maiores empresas nacionais de engenharia dessas grandes construtoras, né? Isso é um processo complexo que remonta a alguns aspectos. Primeiro que São Paulo e Minas tiveram programas pioneiros de eletrificação, né, que deram origem à CEMIG em Minas, à CESP em São Paulo, e, além disso, grandes programas de construção rodoviária, né, com o Juscelino Kubitschek enquanto governador lá de Minas Gerais e todos os governos, né, Ademar de Barros, Carvalho Pinto e outros que houve no estado de São Paulo. E o Nordeste, né, tem instituições federais que têm um impacto regional muito importante. A SUDENE, né, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, o BNB, o Banco do Nordeste, né, a CHESF, a Companhia Hidrelétrica do Vale de São Francisco, o DNOX, né, o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, e a Petrobras. A Petrobras, originalmente, não é uma empresa nordestina, a sede dela sempre foi no Rio de Janeiro, mas as primeiras atividades dela são concentradas muito na região Nordeste, porque, pelo relatório Link, né, o que se conhecia de petróleo no Brasil estava concentrado em terra na região Nordeste. Então, a gente tem os primeiros diretorias da Petrobras compostas muito por nordestinos, figuras como Juraci Magalhães e vários outros, né, vinham do Nordeste, e a gente tinha uma concentração de atividades da Estatal Brasileira do Petróleo naquela região em origem, né? E o que a gente verifica é que essas regiões, por conta dessas instituições, desses programas, dessas estatais regionais ou federais, elas vão ter empresas que
tem um processo de crescimento muito grande. Então, em São Paulo vem a Camargo Corrêa, tem a Setenco, a CBPO e outras empresas. Né? Em Minas vem a Mendes Júnior, a Andrade Gutierrez, e no Nordeste vai vir a OAS, a Odebrecht, né? A Queiroz Galvão, lá de Pernambuco, dentre outras empresas. No Rio de Janeiro, a gente tinha, sim, grandes empresas, porém, o processo político no Rio de Janeiro, ele é lutado de uma maneira tão voraz, né, em alguns momentos históricos, que faz com que a transição de um governo a outro faça que um governo tente destruir empresas associadas a outro governo. Então, quando o Carlos Lacerda virou governador do estado da Guanabara, em 1960, né, aqui no Rio de Janeiro, ele fez questão de romper todos os contratos que havia do antigo Distrito Federal com as empresas de engenharia que tinham obras no município do Rio, no antigo, né, não existia, na verdade, o município do Rio, no antigo Distrito Federal. Então, grandes construtoras, né, ninguém hoje conhece, né, que é a SBU, a Sociedade Brasileira de Urbanismo, de Siqueira Cavalcante. A outra, por exemplo, a Quatrone. Né, a SBU fez o Cristo Redentor, fez um monte de obras emblemáticas da cidade do Rio de Janeiro. Né, elas foram destroçadas, foram, em boa medida, enfim, implodidas pelos governos Lacerda, que associavam essa empresa às lideranças trabalhistas que governaram a cidade anteriormente, né, como o Francisco Negrão de Lima e outras figuras que tinham relações com esses empresários. Então, essas descontinuidades administrativas fizeram com que houvesse muitos conflitos. Né? É claro que tem algumas empreiteiras cariocas importantes, a Incisa, durante a ditadura, já faliu, né? A Carioca Engenharia, né? Mas, de fato, a gente não tem empresas cariocas com uma projeção nacional, né, muito significativa. Por outro lado, o Rio de Janeiro é uma cidade fundamental dentro do mercado nacional de obras. Então, as empresas nordestinas, mesmo as paulistas e mineiras, estabeleciam sede, não era filial, não, a sede nacional no Rio de Janeiro. Né? A Odebrecht traz a sua sede nacional para o Rio de Janeiro, em um certo momento. Né? Da mesma forma, Queiroz Galvão faz isso, na década de 60. A Andrade Gutierrez, recentemente, né, há coisa de 10 anos atrás, trouxe a sua sede nacional da construtora para a cidade do Rio de Janeiro, de olho nas obras da Copa e das Olimpíadas. Então, o Rio de Janeiro guarda, na época da ditadura e hoje em dia, até pouco tempo atrás, né, antes de acontecer tudo isso que vem acontecendo no cenário político brasileiro, guardava um lugar central, né, no mercado nacional de infraestrutura. Né? A indústria naval, em boa medida, ainda está aqui, o que existia dela, né, quando as coisas estavam funcionando e a Petrobras estava demandando obras e serviços à indústria naval. Então, a gente tinha ainda uma posição muito relevante do Rio nesse segmento específico, nesse setor econômico. Né? Mas empresas cariocas de origem, de fato, não despontam hoje dentro desse oligopólio, né, que caracteriza o setor brasileiro de construção pesada. Até a Lava Jato, né, a gente tinha chamadas Big Three, né, as 3 maiores empreiteiras, quais sejam, em ordem de importância, né? A Odebrecht, a Camargo Corrêa e a Andrade Gutierrez, e tinham as de segundo nível, né, mas que eram muito grandes também, como as 3 primeiras, com atividades internacionais, que é a Queiroz Galvão e a OAS. Então, essas 5 dominam, basicamente, o mercado nacional de obras, né, com destaque para as 3 primeiras, né, para a Odebrecht, Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez. Nenhuma delas, né, tem origem no Rio, elas são São Paulo, de Minas e do Nordeste. Perfeito. Você chegou, Pedro, a estudar o BNH? Chegou a ver isso? Porque no Rio de Janeiro a gente tem uma carga de obra muito forte no BNH, principalmente na região suburbana, né? E se você não precisa ser um grande conhecedor para você olhar a região suburbana e ver os condomínios construídos pelo BNH, era Minha Casa Minha Vida dos anos 60, 70 até os anos 80, né? Chegou a ver isso, a participação dessas empreiteiras, porque isso faz um desenho na cidade bastante interessante, porque fortalece a periferização da cidade, e uma periferia muito desestruturada. Né? Você chegou a ver isso aí, sobre os BNHs, sobre habitação popular, cresce nessa periferia. Né?
Sim, com certeza. O Banco Nacional de Habitação é uma instituição que marca, né, muito característica da própria ditadura, né? Até o período de funcionamento dele é bem expressivo do seu elo, do seu retrato, da sua identificação mesmo com o regime. O BNH foi criado em 1964 e foi extinto em 1986, que corresponde quase, né, integralmente às próprias balizas, né, ao período de início e fim da ditadura brasileira. Então, logo após o golpe de 64, né, a Sandra Cavalcante, que era secretária social do governo Lacerda, no estado da Guanabara, ela escreve uma carta ao Castelo Branco, né, e eles já tinham montado no IPES, né, no Instituto de Pesquisa de Estudos Sociais, um grupo de empresários e técnicos especialistas que estavam desenvolvendo uma proposta de política para o setor de habitação popular, né, propondo justamente isso, um programa de financiamento para casas populares e erradicação de favelas, né? E, claro, casas populares não na região central da cidade, mas regiões, não no modelo, por exemplo, da Cruzada, né, que tem o Leblon, né, de você tirar a favela e colocar ali naquela região onde as pessoas têm seus elos, vínculos sociais, seus empregos, uma habitação popular. Não, a ideia era jogar realmente em regiões afastadas, desguarnecidas de serviços públicos, meios de transporte, etc., essas pessoas, né, sem muita preparação para elas poderem, dali, enfim, tocarem suas vidas. Enfim, então, o que a gente verifica, né, é que o BNH teve um impacto muito grande no país e particularmente no Rio de Janeiro. Originalmente ele vinha com esse propósito, né, de ser um mecanismo para mitigação do problema do déficit habitacional brasileiro, mas ele é deslocado para diversas funções, né? Ele acaba tendo algumas finalidades durante a ditadura. Então, uma outra, digamos assim, de certa forma, essa política habitacional seria uma compensação a toda a política regressiva em relação à classe trabalhadora durante a ditadura, com arroz salarial, né, e com uma série de, digamos assim, corte de direitos conquistados anteriormente, né, como a estabilidade nas empresas privadas, após 10 anos de serviço e tudo mais. Então, o que a gente nota é que o BNH, ele tem, né, por exemplo, ele é deslocado por uma política de gerar obras para gerar emprego. A principal política social da ditadura era essa, gerar empregos, né, e, de fato, uma das questões que a gente nota, e, de fato, ocorreu, principalmente durante o chamado milagre, aquele período de crescimento maior da economia, de 68 e 73, com taxa de 2 dígitos, de expansão do PIB, não havia exatamente um desemprego, né? A gente tinha uma situação de próxima, ou de fato, de pleno emprego, né? E isso, obviamente, caracterizava um pouco do que era a ação social, de certa forma, da ditadura, que é uma inserção, não via direitos, não via serviços públicos, não havia emprego, né? Dos trabalhadores, das classes subalternas, né? Mas o BNH ele é deslocado nos governos Costa e Silva e Médici, principalmente, né, para o financiamento mais de imóveis para a classe média. Isso é interessante porque, ao mesmo tempo que o BNH ele ia, né, tocar um pouco da política habitacional, financiar casas populares para a classe trabalhadora, ele não trabalhava com a hipótese de financiamento subsidiado. Ora, e se o governo tem uma política de arroz salarial, como o trabalhador vai pagar o financiamento? Então, existe uma dificuldade enorme das famílias de conseguirem pagar os imóveis financiados, refinanciados pelo BNH, né? Porque a inflação era elevada, os salários não acompanhavam a inflação, pelo contrário, geralmente tinham um reajuste inferior à inflação, as famílias não tinham como pagar. Então, as pessoas contraíam dívidas, né, e tinham uma séria dificuldade enquanto mutuários dos financiamentos do Banco Nacional de Habitação. Então, o BNH é deslocado para outras funções. Ele vai financiar, por exemplo, obras de infraestrutura, né, o próprio emissário submarino que eu mencionei tem um financiamento do BNH, dentre vários outros projetos, né, hidrelétricas, rodovias, né, porque o BNH ele se apropria, né, de um fundo muito grande, que é as verbas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que é criado em período,
incide sobre a folha e que, né, digamos assim, levanta um conjunto de recursos muito grande, né, 8% do salário, né, dos trabalhadores das empresas privadas, já é muita coisa. Enfim, e o que acontece é que depois, no final da ditadura, justamente no compasso do processo de abertura, a gente vai ter a ditadura tentando ganhar uma popularidade maior, principalmente com viés eleitoral, né, para que a Arena não tivesse derrotas tão fragorosas como ela veio a ter no final contra o MDB. E aí a política da ditadura vai no sentido de retomar um pouco os projetos de financiamento e construção de grandes conjuntos habitacionais de perfil mais popular. Então, governos Geisel, o Figueiredo, a gente vai ter essa retomada. O Figueiredo, por exemplo, ele coloca uma meta muito ousada, né? O mandato dele é ampliado para 6 anos, né? E ele coloca a meta de 6 milhões de casas em 6 anos, 1 milhão de casas por ano. Não é atingida a meta, mas, de qualquer forma, é o período de maior construção de casas da história do país, né? Foram mais de 3 milhões de casas que foram construídas nesse período aí de 6 anos. Porém, imóveis com uma série de problemas, construídos em áreas com poucos serviços públicos, sem linhas de transporte, sem praça, sem saneamento de esgoto de água, sem postos de saúde próximos, sem escolas, sem creches, né? Isso é um. E dois, imóveis geralmente de muita pouca qualidade, né? Com pé direito baixíssimo, às vezes com tinta pintada direto no reboco, sem massa, né? Enfim, imóveis muito pequenos, 20, 30 metros quadrados, famílias inteiras, né, numerosas eram colocadas ali dentro. Então, uma série, né, os números eram atingidos à revelia da qualidade, né, do empreendimento. Então, o BNH ele ficou conhecido justamente pela má qualidade, digamos assim, de boa parte dos imóveis que foram construídos. Era o financiamento para gerar estatística, para gerar número, para, né, reduzir a qualquer custo o déficit habitacional, sem preocupação com a qualidade, né, do ambiente de moradia do trabalhador, né. Políticas habitacionais anteriores tiveram mais cuidados com isso, como dos institutos de aposentadoria de função, Fundação Casa Popular, eu já havia um cuidado de a gente fazer moradia, conjuntos habitacionais, mas com qualidade, com, né, prédios bem feitos, no quais as famílias pudessem se instalar com um certo conforto, né? Mínimo de salubridade, né? Quê? O mínimo de salubridade, né? Sim, exatamente. Né? Agora, essas empreiteiras maiores, elas é que hegemonizavam essas obras do BNH, só para já encaminhando aqui, que a gente já está no finalzinho, se você já quiser responder isso e já fazer as considerações finais, né? Então, você acha que essas empreiteiras, essas principais, elas é que monopolizavam ali, hegemonizavam as obras do BNH? E isso é interessante porque o que a gente verifica é que, ora, a construção habitacional, teoricamente, é um ramo aberto a pequenas, médias e grandes construtoras, mas principalmente a pequenas e médias, porque não é nada complicado fazer um prédio, casas populares e tudo mais. Não há grandes demandas em termos de volume de capital e capacidade técnica de engenharia para fazer esses conjuntos habitacionais. No entanto, né, o oligopólio das maiores empreiteiras era tão forte que eles conseguiam pressionar o poder público no sentido de gerar projetos monumentais que demandavam, sim, alta capacidade técnica de capital. Então, eles montavam mega conjuntos habitacionais com prédios em formato em H, que precisava fazer terraplanagem, que precisava fazer, né, coisas mais complexas, precisava de grandes equipamentos e acabava inibindo a participação das menores empreiteiras, né? Isso, principalmente no final da ditadura, acabou ocorrendo. O que acontece é que essas maiores empreiteiras acabam se apropriando um pouco dessa agenda da construção habitacional, né? E elas próprias abrem repartições no segmento, né? Então, a Mendes Júnior, a Odebrecht, a Andrade Gutierrez, Camargo Coelho, vários vão abrir repartições no sentido de atuar na construção, né, de conjuntos habitacionais para pegar um pouco daquele filão. Isso é uma prática dessas empreiteiras de forma muito corrente, no sentido de se encaminhar para áreas que são privilegiadas pelas políticas públicas, né? Porque
essas empresas são especializadas em captação do fundo público, né? Então, elas vão para onde estão as políticas estatais, no sentido justamente, né, de tentar criar, enfim, oportunidades para elas mesmas, né, para captação de recursos estatais. Esse, Paulo, não sei se respondi, mas queria agradecer enormemente aqui o convite, gostei muito de dialogar contigo, né? Queria cumprimentar novamente a iniciativa, muito legal essa proposta aqui do canal do IERJ, né? Vou divulgar nas minhas listas, meus contatos, e, enfim, espero que a gente continue em contato, que o canal continue aí, né, com outros debates interessantes, como que a gente estava hoje. Eu te agradeço aí a presença sua, foi uma conversa muito boa, assim, agradecendo a presença das pessoas também, né, que sem as pessoas a gente não tem esse canal, e assim, eu fico feliz que a gente está na nossa 13ª live, então é uma coisa que está pegando, está dando certo, é um espaço novo, que é para isso mesmo, para a gente debater abertamente aí sobre o Rio de Janeiro, também debatendo tanto o Rio de Janeiro local quanto o Rio de Janeiro nacional, acho que isso é importante a gente ter essas visões sobre a cidade, não só a cidade, não, em torno também, região metropolitana. Eu estou devendo uma live sobre Niterói, eu acho que é necessário a gente falar alguma coisa de Niterói, enfim, porque a ligação entre Niterói e Rio de Janeiro é uma ligação bastante interessante, a antiga capital do estado do antigo estado do Rio de Janeiro. Mas, novamente, agradecendo ao Pedro, agradecendo a audiência, de sempre, tem sempre crescido aí, agradecendo as pessoas aí que nos assistem. E, assim, essa nossa live aqui vai ficar disponível no canal do YouTube também. Quem perdeu pode ir lá, tá? Visitar também o nosso espaço lá no YouTube, também é bastante legal. Tá? Só ir lá, pode compartilhar à vontade, sem problema nenhum. Estava até brincando outro dia, a gente entrevistou o Temporão. Até o pessoal de medicina quiser saber um pouco sobre a história social da medicina, o Temporão, né, o ex-ministro da Saúde do governo Lula, deu uma aula, então foi super interessante. Então, assim, a gente tem mantido um nível muito bom de debate, de questões, então eu fico feliz aqui que Pedro foi meu calouro na universidade, né, mais novo do que eu, mais jovem do que eu, mas já tem uma carreira aí consolidada aí como pesquisador. Então, um forte abraço a todos e todas, agradecendo mais uma vez o Pedro, e a gente encerra a nossa live de hoje, né, mais uma vez agradecendo a todos e todas, e por favor, fiquem em casa, não saiam, tá? Só se for necessário, né? Vai passar, esse negócio vai demorar um pouco, mas vai passar, apesar aí dos pesares, né? Parece que a gente ainda vive aquele clima lá da década de 60, 70 e 80, né? Apesar dos pesares, vai passar, né? Novamente agradecendo aí a presença do Pedro. E a gente encerra a nossa live de hoje.